Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson. Para quê? Trabalhar literatura, que é aquilo que vocês tanto gostam. Aquilo que faz com que a gente viaje para outros lugares, que a gente viva outros personagens, somente por meio de quem? Por meio da literatura. E é gostoso falar de literatura, não é? É gostoso conhecer novos textos, conhecer novos personagens, novos lugares, novas histórias. E sabe o que é mais gostoso ainda? É quando a gente consegue entrar naquela história e se imaginar aquele personagem. E para a gente começar a nossa aula de literatura, eu vou trazer uma pergunta para vocês bem simples. Tenho certeza que vocês sabem a resposta. Você lembra o que é um causo? Estão lembrados que nós já falamos sobre causo? Nós contamos, inclusive, um causo para vocês. Estão lembrados o que é um causo? Gostam de contar causos? Gostam de ouvir causos? Aqueles causos bem antigos, aqueles contados, às vezes, em volta de uma fogueira, em volta, quem sabe, talvez, de um fogão a lenha, sentados no escuro, com uma lamparina, talvez, um lampião. Será que vocês sabem? Será que vocês lembram? Será que vocês já ouviram algum causo? Mas, claro, que para a gente relembrar, eu trago para você o quê? Que os causos são histórias de tradição oral. Então, são contados oralmente, tá? Geralmente em uma linguagem espontânea que registra o jeito de falar típico de uma determinada região ou localidade. É interessante essa parte, por quê? Porque alguns causos, eles vão circular, por exemplo, no Brasil. Vamos pensar aqui no nosso país, eles vão circular pelo Brasil. E cada região vai dar uma característica específica para este causo. Não é bacana? E envolve fatos inusitados, por isso que é interessante os causos, porque muitas vezes eles têm um toque de humor. E pode ser também curiosos, reais ou fictícios. O bacana de um causo, quando você ouve alguém contar um causo para você, é que normalmente a pessoa diz assim: isso aconteceu de verdade. Então, já dizendo ali que é real, e esses causos vão passando pelas pessoas, vão passando pelas famílias, vão passando de geração para geração. E é claro que, dependendo do lugar, um caos ou outro aumenta um pouquinho. E já que a gente está falando de causo, numa aula que nós trabalhamos o caso do Pedro Malas Artes, eu trouxe para vocês um personagem bem típico brasileiro, que é o Mazzaropi. Vocês lembram deles? Nós falamos sobre o Mazzaropi e você lembra desse Mazzaropi? Por isso, eu vou te convidar para nós fazermos o quê? Nós vamos não ler neste momento, nós vamos assistir a um trecho de um caos. Vamos ver o vídeo? Assim que você acabar de comer, você vai embora, Carlos. Você, minha irmã, você tem obrigação de me ajudar. Dinheiro eu não lhe dou mais, porque eu não quero que meu marido chegue aqui e encontre você. Ele fará um forrobodó dos diabos. Olha o homem aí, tá vendo? Eu não pensei que ele fosse voltar tão cedo. Vamos, esconda-se depressa, hein? O que tá querendo aí? Eu não tô querendo nada, não. Não vê, senhor, eu tô viajando com meus meninos e nós ficamos desprevenidos. E os meninos estão com fome. Eu vim ver se o senhor dá pra arrumar alguma coisa pra nós comer. O senhor vai arrumar e a cara tá contando. O senhor é um homem que não faz questão de repartir o que é seu com os outros, faz? Não. Ah, tá na cara, a gente tá vendo. Aqueles meninos que estão no portão ali são seus filhos? Tudo filho meu. Não parece, né? Não. Não parece mesmo. Sabe que o diabo dos diabinhos é um diferente do outro? Está bem, vamos lá pra dentro. Então vamos. A viagem não deu certo, eu tive que voltar antes. Esse nosso amigo vai almoçar conosco. E eu não sabia que você viria agora e eu não aprontei nada. Ah, isso não tem importância, dona. Pedro Malas Artes come o que tiver. Então sente-se. Sim, senhor, obrigado. Bota esse ganso no chão. Eu não botei ele embaixo da mesa porque eu não me separo desse ganso pra nada na vida.
É mágico. Tem quebrado cada galho pra mim, eu converso com ele. Só vendo, ele fala bonito, conta cada caso de assombração que dá gosto. Conversa com o ganso? Oh, O senhor me desculpe, mas eu só tenho esse refrigerante e esses pastéis. ah, não tem nada, dona. Rico come pouco mesmo. Aí, tá falando. O que é? O que ele está falando, hein? Ele falou que dentro daquele imóvel lá tem frango, e tem um bolo, tem vinho, e coxinha, empadinha, tudo pra nós almoçar aí. Tá falando, hein? Vai ver se é verdade, mulher. E você acredita nessas besteiras? Vai, mulher. Tá bem, eu vou só pra te satisfazer, mas claro que não tem nada. Tirei empada, tem empada aí bastante. E tem o frango. E tem aquela comida de turco também, o quibro. Não esqueça do vinho. Mas isso é mágica mesmo. Mas esse ganso fala mesmo? Ô, se fala. Ele vai parecer até um homem se precisar. Ah, eu não acredito. Você pode não acreditar, mano. Sua mulher acredita, né? Acredito, sim. Acredita a cara dela. Claro que ela acredita. Quer ver? Gansinho, querido. Vamos fazer parecer um homem? Vamos, aí já tá tremendo. Vamos. Oi, já bem-vindo. Já chegou. Mas veio depressa. Ah, com ganso é assim. Aí tá falando qualquer coisa. Como é? Diz que tá dentro daquele armário ali. Ah, só eu vendo. Pois vamos ver, ué. Como vai, cunhado? Cachorro! Não tinha outro homem pra esse ganso fazer aparecer? Pergunta pro ganso. Você quer vender esse ganso? Vender eu não queria, né? Mas como o senhor é um homem muito simpático, sua mulher também muito indireita, muito correta, então eu vou vender, pode oferecer. Eu te dou 1.000 cruzeiros por ele. E isso é pouco, não? Tá com a carteira cheia e oferece só isso. Mas não tem nada, não. O senhor pode ficar, mas contrato eu carregar toda essa comida aqui pros meus meninos, né? Ah, pode levar tudo. Pode, né? Então, segura aí o ganso. Vou carregar com toalha e tudo. Tá bom, então até logo. Até logo, seu Pedro. Muito obrigado. O senhor não vai se arrepender. Nem o senhor, viu? Porque graças ao ganso e à bondade da sua mulher, o senhor vai estar sempre com os armários cheios. Muito obrigado. Então, gostaram desse caos ali, vivido pelo Mazzaropi, por esse personagem tão brasileiro, né? E o que vocês acharam ali da esperteza do Mazzaropi? E será que aquele ganso, será que ele adivinhava mesmo as coisas? Conseguiram perceber essa ideia desse caos? E lembra muito quem? Lembra muito o nosso Pedro Malas Artes. Tanto que o Mazzaropi está ali vivenciando, né, esse outro personagem, que é o Pedro Malas Artes, também conhecido aqui no Brasil, e nós já falamos do Pedro Malas Artes. Por isso, hoje, eu trouxe uma outra história para vocês do Pedro Malas Artes. E essa história está nesse livro aqui, olha só. Nesse livro bem bonito, olha, livro de capa dura, um livro bem bonito, e também o quê? Muito ilustrado. Nós temos aqui um livro bem ilustrado, contando, então, neste livro, neste caso aqui, nós temos cinco histórias, 5 causos do Pedro Malas Artes. E é contado por quem? Ele é contado pelo Júlio Emílio Braz. Lembram? Olha só, o causo, ele já existe. Então, esse autor, o Júlio, ele vai fazer o quê? Ele vai recontar esse caos. E, claro, vai ter características próprias do próprio autor, da pessoa que escreve. Vai colocar ali algumas características de linguagem, né, da própria fala da pessoa. E como nós vimos aquelas belíssimas ilustrações, nós temos as ilustrações foram feitas pela Annelise Zimmermann. E vocês perceberam...
Acredito que vocês tenham percebido como as ilustrações são muito bem feitas. Faz o quê? Dá uma nova vida para o texto. Quando vocês eram menores, será que em algum momento as pessoas contavam histórias para vocês e você gostava de desenhar essas histórias? Olha só, talvez naquele momento você também foi um ilustrador, não é bacana? Saber sobre essas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que depois a gente acaba percebendo, olha, em determinado momento eu ilustrei também uma história. E a nossa história de hoje, retirada deste livro aqui, digo novamente para vocês, retirada deste livro aqui, chama Mais Esperto Impossível. E agora? A gente já conhece um pouquinho do Pedro Malas Artes. Nós assistimos àquele vídeo do ganso. Vocês acharam que ele foi esperto? Né? Ele usou ali da esperteza para ganhar alguma coisa? E agora, mais esperto ainda, seria impossível. Como que a gente pode imaginar essa história do mais esperto impossível? Você conhece alguém esperto? Você acha que é possível ser mais esperto do que essa pessoa que você conhece, ou você acha que não? Que aquela pessoa é a mais esperta do mundo, né? Então, ser mais esperto seria impossível. Vamos conhecer a história? Então, convido vocês a nós mergulharmos nessa história de quem? Do Pedro Malas Artes, que é um causo. E como a gente já o conhece um pouco, a gente sabe que vem traquinagem por aí. Vamos lá? Olha só. Verdade seja dita, Malas Artes nunca foi santo. Apesar de encrenqueiro, trapalhão e sempre metido em confusões, aonde quer que fosse, ninguém jamais poderá dizer que fosse mau, ou até mesmo cruel. Olha que interessante essa observação, né? Que nós temos ali trazendo o quê? Que o Pedro Malas Artes, ele é encrenqueiro, mas ele não é uma pessoa má. Ele não faz por maldade ou mesmo crueldade, né? Então, tudo isso é interessante nós conhecermos um pouco dessas características do nosso personagem. E continuando, ao contrário, detestava gente assim. Alguns diziam que, na verdade, ele não tolerava qualquer um que pudesse superá-lo, fosse na maldade, fosse na esperteza. E será que é impossível ser mais esperto do que o nosso personagem Pedro Malas Artes? O que vocês acham? Vocês lembram da outra história? Nós contamos a história da sopa de pedra. Será que é impossível ser mais esperto? Continuar. Certa vez, sabendo que em determinado lugar havia um homem que se gabava de ser o mais esperto do mundo, capaz de fazer de bobo a qualquer um, Malas Artes resolveu para lá se encaminhar e provar que não havia ninguém tão esperto quanto ele. E agora a gente já, com essa introdução, a gente já percebe que o Malas Artes não gostou muito, não? Porque parece que tem alguém que é mais esperto que ele. Será que existe mesmo uma pessoa mais esperta que o Malas Artes? Diz esse homem que ele é muito mais esperto. Mais esperto do mundo. Olha só, vamos continuar. Descontado qualquer possível exagero, o tal sujeito realmente deveria ter alguma esperteza e certamente não seria facilmente enganado. Ixi, será que o nosso Pedro Malas Artes não vai se dar bem nessa, já que ele vai lidar com alguém que também é esperto e que não se deixa enganar? Vamos ver como que é essa pessoa, né? Como que a ilustradora nos trouxe esse homem que é o mais esperto. Olha só o que nós temos. Nós temos ali, ele está vendendo o quê? Um produto para cabelo, né? Possivelmente para crescer cabelo. E muitas pessoas estão comprando. Será que esperteza e financeiro, né? Ganhar dinheiro estão relacionados? O que vocês acham? Você acha que sim? Você acha que não? Que uma coisa não tem relação com a outra? De acordo com a nossa imagem, com essa ilustração, parece ali que ser esperto faz você ganhar um dinheiro. Mas vamos continuar a nossa história para ver onde que isso vai dar. Tinha de pensar bem ou acabaria desmascarado.
E pior, ajudando apenas a aumentar a fama de esperto daquele homem. Mas não podia ser de qualquer jeito. Olha só que interessante. Pedro Malazartes tinha que fazer o quê? Pensar muito bem, porque senão as pessoas iam perceber que ele estava enganando alguém e ele acabaria desmascarado. E, além de tudo, ia acontecer o quê? Ia dar mais fama ainda para aquele que se achava o mais esperto do mundo. Por isso, pensou. Se fosse para você, o que você ia fazer, né, para tentar enganar essa pessoa mais esperta do mundo? Se você fosse o Malazartes, como que você ia fazer isso? Nosso Malazartes está aí. Ele está pensando, tentando chegar a uma conclusão do que ele pode fazer para provar que ele sim, que é o mais esperto do mundo, inclusive. Vamos continuar. Pensou muito, por muito tempo, até que um dia, fazendo aquilo que mais gostava de fazer na vida, ou seja, nada, e de barriga para cima, foi repentinamente despertado por uma dor aguda, daquelas bem dolorosas, que se foi multiplicando aqui, ali, por todo o corpo. Coçou, pulou, esfregou e até estapeou, sem entender muito bem o que estava acontecendo. A dor aumentando e multiplicando-se até descobrir-se inteiramente coberto de formigas. Sem perceber, deitara num formigueiro. Conseguem imaginar o desespero do nosso personagem deitado no formigueiro? Você já pisou num formigueiro? Se isso já aconteceu com você, você sabe o quanto isso incomoda e o quanto realmente as picadas das formigas incomodam. Então, o nosso personagem não somente pisou, ele deitou em cima de um formigueiro. Conseguem imaginar a dor que ele está sentindo? Correu mata dentro, até jogar-se no primeiro riacho que encontrou. Foi ainda dentro d'água que teve uma ideia. E mais do que depressa, resolveu pô-la em prática. Então, lá, ele correu, foi para o riacho, e dentro do riacho, ele teve uma ideia. Olha como a água nos ajuda a ter ideias. Então, interessante isso ali, a relação da água ajudar a ter as ideias. Vamos ver como nossa ilustradora traz o nosso personagem Pedro Malazartes. Como que você imagina que seja o Pedro Malazartes? Pense aí, rapidinho. Como que você acha que ele é? Dá mais ou menos uma altura? Como que você acha que é o peso? Vamos ver se a gente chega perto do que a nossa ilustradora fez. Olha só, trazendo o Pedro ali, inclusive pulando na água. Ele tem uma carinha, né? Uma carinha ali de realmente ser bem esperto e ser daqueles que aprontam. Coitado do nosso Pedro, que judiação. Estava ali todo picado pelas formigas. Mas, talvez não fosse ter sido picado pelas formigas, ele não teria ido até o riacho e ter tido a ideia que ele teve. Primeiro, encontrou um formigueiro bem próximo da estrada por onde, dia sim e dia também, o homem que se julgava o mais esperto do mundo passava em seu cavalo a caminho da cidade. Pensar. O Pedro foi picado pelas formigas porque ele se deitou no formigueiro. Agora ele foi atrás do quê? De outro formigueiro. O que será que esse Pedro está inventando? O que será que pode acontecer? Será que ele vai fazer alguma coisa com o formigueiro e o homem? Será que é isso que está acontecendo? O que vocês acham? Você acha que vai dar certo isso de trabalhar ali com as formigas tão pequenininhas? Será que o Pedro vai conseguir trabalhar bem com essas formigas e também não ser picado? Vamos continuar a nossa história para saber, porque está ficando interessante, principalmente agora que o Pedro resolveu ali enfrentar o homem mais esperto do mundo. Vamos lá. No dia seguinte, pôs-se
pacientemente ao lado do formigueiro, esperando sem pressa alguma pela passagem do homem mais esperto do mundo. Olha só. Aí ele encontrou o formigueiro, ficou ali sentado, esperando naquela paciência, sem pressa alguma, né? Esperando que o homem passasse. Lembrando que o Pedro fazia o quê? Que ele mais gostava? Era fazer nada. Então ficar ali esperando pacientemente para ele seria algo que ele faria com toda certeza e sem problema algum. Vamos continuar. Ao vê-lo se aproximar, mais do que depressa, cobriu o formigueiro com o chapéu e de cócoras ficou segurando as abas, como se prendesse algo de muito valor. Curioso, o homem que se dizia o mais esperto do mundo parou e, ao vê-lo, perguntou: "Que tens aí, rapaz? Olha só que nós também temos um chapéu aqui. E será que você sabe o que tem embaixo desse chapéu? Será que o chapéu está aí só para enfeitar? Ou será que tem a mesma coisa que o Pedro teria embaixo do chapéu? Por isso, eu pergunto para vocês, o que você acha que Malas Artes inventou ter escondido embaixo do chapéu? Olha só, inventou ter escondido embaixo do chapéu. Vou dar um tempo para você colocar a sua criatividade para funcionar e eu volto contando essa história muito interessante do nosso Pedro Malas Artes. Já volto. E então, colocou sua criatividade para funcionar? Pensou no que pode ter embaixo do chapéu do Pedro Malas Artes? Ficou curioso também para saber o que é que tem aqui embaixo desse chapéu aqui? Está curioso por isso também? Conseguiu pensar no que é que pode ter aqui? Bom, enfim, vamos deixar isso para depois, porque neste momento nós estamos interessados em quem? No nosso Pedro Malas Artes. Vamos lá. O passarinho mais bonito do mundo, moço, respondeu Malas Artes. Eu o encontrei no mato e estou levando para casa. Ninguém tem um. E eu... Como pode saber? Acaso conheces todos os passarinhos do mundo? E você? Vamos pensar. O Pedro Malas Artes diz assim para nós. Tem aqui embaixo do chapéu, o passarinho mais bonito do mundo. Como que você imagina que seja o passarinho mais bonito do mundo? Será que você já viu o passarinho mais bonito do mundo? Será que nós somos capazes de julgar se é ou não é o mais bonito do mundo? A nossa ilustradora trouxe, olha só, esse pássaro. De acordo ali com a história, seria esse pássaro que estaria embaixo do chapéu. Realmente, um pássaro muito bonito, bem colorido, né? Então, diz o Pedro que aqui, embaixo do chapéu, ele está escondendo o quê? O pássaro mais bonito do mundo. Será mesmo? Ah, moço, o senhor não me perguntaria tal coisa se o visse. O homem ficou ainda mais interessado. Verdade? É, por ele eu faço qualquer sacrifício. E vende? Nem pensar. Mas tu não tens gaiola? Ah, moço, a gaiola não é nem o maior dos meus problemas. Não? Não. E qual é o teu maior problema? E eu passo a pergunta para vocês.
Qual poderia ser o maior problema de Pedro Malas Artes? Não é a gaiola, nós já sabemos que a gaiola não é o problema. Qual poderia ser o problema? Se você já conhece a história, você tem mais ou menos uma noção de qual poderia ser este problema. Mas se você não conhece essa história, é o momento de você colocar a sua criatividade no papel e eu volto para a gente continuar. E então, o que vocês acham? Qual seria o maior problema do Pedro Malas Artes? Nós já sabemos que não é a falta da gaiola. Então, qual seria o maior problema? Olha lá. Meu passarinho não come qualquer coisa, não. É? E o que ele come? Mel. Mostrou a cumbuca para o homem e acrescentou. E como o senhor pode ver, está acabando. O homem sorriu. Nossa, estás mesmo bem encrencado, hein, meu amigo? O senhor vê, se ao menos uma alma generosa pudesse me ajudar. Tudo bem, eu compro o teu passarinho. Mas eu já disse que não quero vender. Você venderia o passarinho mais bonito do mundo? Pedro, não. E como vais fazer? Talvez um amigo passe por aqui e me ajude, indo na cidade e comprando uma gaiola. Pode demorar. Eu espero. E esperar, a gente sabe que o Pedro faz muito bem. Esse passarinho vale tanto? Ah, moço, se o senhor visse... O homem estava cada vez mais interessado. Olha, eu vou fazer uma coisa. Que coisa? Lembrando que nós estamos lidando com as pessoas que se dizem as mais espertas. Então, que coisa? Por isso eu pergunto. Dado o interesse do homem pelo pássaro, lembra, o homem mais esperto do mundo está bem interessado nesse pássaro. Então, dado esse interesse, o que ele poderia fazer? Porque ele disse que vai fazer uma coisa. Que coisa poderia ser essa, já que o Pedro não quer vender o pássaro? Vou dar um tempo para você pensar sobre isso, relembre a nossa história, veja o que pode ser e eu volto para continuar. Então, conseguiram pensar aí que coisa que esse homem que é o mais esperto do mundo poderia fazer, já que ele vai fazer uma coisa? O que você acha? Será que vai ajudar o Pedro? Será que ele vai sair para comprar a gaiola e vai voltar e trazer essa gaiola? Lembrando que ele é mais esperto do mundo. Será que ele faria isso? Vamos continuar a história para a gente saber onde isso vai parar. Eu vou ficar aqui tomando conta do teu passarinho enquanto tu vais atrás da gaiola. Mas eu nem conheço o senhor. Mas todos por aqui me conhecem e poderão te dizer que eu... Melhor não falar, né? Mesmo que acreditasse no senhor, como eu iria até a cidade? Nossa, e esse Pedro sempre com tantos problemas, né? Eu te empresto meu cavalo. Malas Artes demonstrou
surpresa. O senhor faria isso? Por que não? Mas o senhor nem me conhece. E você emprestaria alguma coisa para alguém que você tinha acabado de conhecer? É interessante nós pensarmos sobre isso. Será que eu emprestaria para alguém que eu acabei de conhecer, emprestar um cavalo, inclusive, né? Algo bastante valor e ali com certeza a pessoa gosta bastante do cavalo também. Uma questão interessante nós pensarmos, né? Mas o homem mais esperto do mundo diz que vai emprestar então o cavalo para o Pedro. Para tu veres como eu sou um homem de bem, este é o meu alazão favorito. Sei não, moço. Olha, se eu fosse comprar esse passarinho, mas eu não quero vendê-lo. Imaginemos, apenas imaginemos. Tu podes imaginar, não? Claro, é claro. Então, se tu fosses vendê-lo, quanto cobrarias? Ah, uns 20 mil. Tudo isso? O senhor ainda acharia pouco se o visse, né? Pois eu te dou esse dinheiro como garantia. Se quando voltares eu não estiver aqui, o dinheiro é teu. Balazartes fingiu pensar por uns instantes, antes de concordar com o homem. Será que seria interessante essa jogada? Acho que é justo. Então está fechado. Pega o dinheiro, monta o meu alazão e vai buscar a gaiola, que eu não arredo o pé daqui. Balazartes montou, mas antes de partir, recomendou. Ah, e não se esqueça. De meia em meia hora, dê uma colherinha de mel para o passarinho, mas com cuidado, senão ele foge. Dito isso, galopou bem depressa para longe. Olha só, importante. Colherinha de mel de meia em meia hora. Lembram da cumuca de mel? Então, de meia em meia hora. O homem que se julgava muito esperto, esperou e seguiu fielmente todas as recomendações de Balazartes, depositando de meia em meia hora a dose exata de mel sob o chapéu, tentando pegar o passarinho ou, pelo menos, cutucá-lo para que cantasse. Você também aí em casa, você também não ia ficar curioso para ver, né, o passarinho? E o nosso homem mais esperto ali também está curioso, quer pelo menos ouvir o passarinho cantar. Canta, passarinho, canta! Insistia. E como não ouvisse nada, aborreceu-se, agarrando a primeira coisa que encontrou sob o chapéu. Não acredito. O homem mais esperto, sim, colocou a mão embaixo do chapéu e agarrou aquilo que ele encontrou. E agora? O que o homem teria agarrado embaixo do chapéu? Sabemos que não está vazio, certo? Por quê? Porque ele conseguiu agarrar alguma coisa. O que você acha que o nosso Pedro, conhecendo o Pedro do jeito que a gente já conhece, o que você acha que o Pedro colocou ali embaixo daquele chapéu? Vou dar um tempo para você colocar as opções, não precisa ser uma só não. Coloque quantas opções você acha. Se fosse você, o que você colocaria embaixo do chapéu? Vai colocando as opções, quem sabe uma dessas opções é aquela que realmente o nosso homem mais esperto encontrou. Vou dar um tempo para você colocar aí no seu caderno e eu já volto para a gente continuar.
E então, o que será que Pedro colocou embaixo daquele chapéu? Será que ele colocou realmente um passarinho embaixo do chapéu? Talvez um passarinho já sem vida? É interessante porque o passarinho não cantava, então será que foi isso que ele colocou ali embaixo daquele chapéu? Confesso para vocês que eu fico super curioso com relação à criatividade de vocês, de saber o que vocês acham que estaria embaixo do chapéu de Malas Artes. Mas vamos continuar, porque a gente precisa descobrir o que é que vai acontecer. As formigas, o nosso homem mais esperto do mundo, agarrou o quê? As formigas, totalmente enlouquecidas pelas colheradas de mel que haviam sido colocadas no formigueiro, subiram rapidamente por seus braços, espalharam-se pelo corpo todo. Quando deu pela coisa, o homem que se julgava o mais esperto do mundo estava descendo a estrada na maior correria, atormentado que estava pelos beliscões das formigas. Olha o nosso homem mais esperto do mundo correndo desesperado. Imaginem vocês terem todo o corpo tomado ali pelas formigas, aquelas formigas que já estavam ali enlouquecidas pelo mel, porque a gente sabe que as formigas gostam bastante de doce. E gostaram do caos do Pedro Malas Artes? O que vocês acham que pode ter acontecido com Pedro Malas Artes? É interessante a gente conversar sobre isso. Por quê? Porque o homem mais esperto do mundo ficou ali, né, cuidando do passarinho mais bonito do mundo, que não era nem um passarinho, ainda se deu mal e perdeu dinheiro. Lembram que o Pedro ficou com uns 20 mil, caso o homem, né, não estivesse lá quando o Pedro voltasse. E também levou quem? Levou o cavalo, o alazão preferido do homem mais esperto do mundo. E agora? Será que esse homem é esperto mesmo? E o Pedro? O Pedro conseguiu provar que não existe ninguém mais esperto do que ele? Realmente, né? Nessa luta ali dos dois de esperteza, é óbvio que foi o Pedro que saiu ganhando. É ele que é o mais esperto, né? Aquele que consegue enganar. E viram que ele enganou e foi sem maldade, sem crueldade, né? Ele só foi construindo toda uma narrativa, uma história, e daí ele conseguiu enganar. Esperto o nosso Pedro, né? Espero que você não seja dessa pessoa que sai aí enganando os demais, mas vamos confessar que o nosso Pedro Malas Artes é muito esperto, por isso que ele é uma figura aqui brasileira, falam-se muito do Pedro Malas Artes. Ele tem inúmeros causos, eu gostaria muito que vocês conhecessem todos eles. Mas enfim, eu trouxe para vocês umas curiosidades. Será que existe realmente o pássaro mais bonito do mundo? Você aí em casa, qual que você acha que é o pássaro mais bonito do mundo? Eu digo para vocês a seguinte coisa. É muito relativo dizer qual é o mais bonito, porque talvez aquilo que é bonito para mim não é bonito para você, né? Então, o que eu fiz? Eu trouxe para vocês uma relação, né, algumas imagens de 8 pássaros. 8 pássaros que são considerados uns dos, olha só, não é o mais, é uns dos mais. Por quê? Porque a gente sabe que a natureza ela é muito vasta, né? E tem lugares, de vez em quando aparece alguém que descobriu uma nova espécie. Então, como é muito vasto, trouxe alguns pássaros que realmente é de encher os olhos de tanta beleza. O primeiro que eu trouxe para vocês é esse chamado quetzal. Olha como ele é um pássaro bem colorido, tem cores bem vibrantes e vive aonde? Vive na América Latina e, infelizmente, está em risco de extinção. Acharam esse pássaro bonito?
Acha que ele estaria aí nessa relação dos pássaros mais bonitos do mundo? O que vocês acham? Sim ou não? Mas fica aí esse pássaro para vocês. Um outro que eu trouxe, olha só, é o diamante de Gould. É de origem australiana, então esse é um pouquinho mais longe da gente, é de origem australiana e habita áreas tropicais onde há árvores altas e água por perto. Olha que bacana, que pássaro esperto, gosta ali que tenha água por perto. E reparem nas cores desse pássaro, como são cores também bem vibrantes e cores que, né, elas trabalham muito bem juntas. Realmente, um pássaro muito bonito, esse diamante de Gould. Depois, a cauda saltadora de arame. A cauda saltadora de arame. Esse vive na região amazônica. Oba! Temos um pássaro, então, que nós podemos considerá-lo brasileiro. Gostaram desse pássaro? Gostaram das cores? Olha só, a gente conhece, né, as araras, os tucanos, que também têm cores maravilhosas, mas esse pássaro é um pássaro mais diferente, traz ali também duas cores bem vibrantes e daí as penas pretas, então trabalhando ali essa coloração. Não é bacana esse jogo de cores? Eu acredito que esse pássaro realmente está no lugar certo, como um dos mais bonitos. Agora, nós temos a ave real do paraíso. Esta espécie é da região da Nova Guiné. Olha só. Nossa, professor, mas esse pássaro aí tá meio estranho, não estou conseguindo entender. Não sei se vocês conseguem perceber que aqui, ó, ele tem como se fosse um leque, como se fosse um leque. Então, olha que interessante, que espécie diferente daquelas que nós já conhecemos, né? Então, também considero ali, acho que ele está sim num das classificações ali de pássaros mais bonitos do mundo. O próximo pássaro que eu vou mostrar para vocês é um que eu acho muito interessante. Além de muito bonito, eu também acho ele muito interessante. Olha só, é o pássaro do paraíso Wilson. Vive em florestas de montanhas altas, então é mais difícil encontrar, né? Porque vai ter que, além de subir a montanha, tem que encontrar o pássaro na floresta. Mas eu gosto bastante deste, justamente porque a cauda dele, olha só, parece que faz, né? Nós temos ali um desenho, como se fosse aqueles de bigodes que se enrolam aqui no canto. Então, por isso eu acho esse pássaro realmente muito bonito. Será que o nosso Pedro Malas Artes, se fosse para colocar um pássaro mais bonito mesmo embaixo do chapéu, será que ele teria escolhido um desses? Mas enfim. Nós temos também a vulturina pintado. Olha que cores que esse pássaro tem. Habita savanas da África Oriental, então ainda mais longe da gente, também bem maior. Depois, o tocororô. Olha só, tocororô é uma espécie nativa de Cuba. Olha como ele tem essas cores mais suaves, não são tão vibrantes quanto aqueles outros que nós tínhamos visto. Nós temos o Indian Paradise Flycatcher, espécie nativa do subcontinente indiano, Ásia Central e Myanmar. Olha que interessante também a cauda desse nosso pássaro. Bacana, né? Só que eu sei que vocês estão um pouco curiosos para saber o que eu tenho aqui embaixo do chapéu. Será que eu fui bem, né, esperto também? Claro que embaixo do chapéu só poderia ter o quê? Nada. Era só para trazer a curiosidade. Será que eu seria capaz de enganar alguém também que se considera o mais esperto? E conhece algum caso de Pedro Malas Artes? Sim ou não? Qual caso você gostaria de ouvir da gente contar? Então te convido novamente para que entre em contato conosco pelo e-mail literatureja@gmail.com, e se você apontar o seu celular ali para esse QR Code, você vai direto para o e-mail. Por hoje, eu fico por aqui. Espero vocês em nosso próximo encontro para a gente viver a literatura. Até lá!